Olha, falar de microserviços hoje em dia é quase inevitável, né? Mas a questão é que não é só uma modinha. É, na verdade, uma evolução bem complexa, mas que muitas vezes se torna essencial para sistemas que estão crescendo. Então, bora mergulhar nisso e entender por que essa abordagem é vista como uma verdadeira cirurgia de precisão para as aplicações. Para a gente conseguir entender bem o que são os microserviços, vale a pena começar com uma analogia que, olha, é bem poderosa. Imagina um sistema complexo, só que não como uma máquina fria, e sim como um corpo vivo. Um corpo que tem órgãos especializados, sabe? Cada um funcionando por conta própria, mas ao mesmo tempo, todos eles completamente interdependentes. Então, de um lado a gente tem o monólito. Pensa nele como um organismo bem simples, sabe, unicelular. Tudo funciona ali juntinho num bloco só. É coeso, é rápido de desenvolver no começo, o que é ótimo, mas conforme a coisa vai ficando mais complexa, a gente precisa evoluir. E aí entram os microserviços. Um organismo mais sofisticado, cheio de órgãos especializados, cada um com sua função, ele já nasce pensando em resiliência e em escalar de verdade. Seção 1. O corpo vivo de um sistema, do embrião ao gigante congelado. Sabe, praticamente todo o sistema começa como um embrião, geralmente num ambiente monolítico mesmo. E tá tudo bem, é um ponto de partida super natural, até saudável. Mas o que acontece quando esse embrião cresce e começa a dar problema? E o problema surge exatamente aí, quando esse embrião se transforma no que a gente chama de gigante congelado. E os sintomas são clássicos, né? O sistema fica tão acoplado, tão amarrado, que qualquer mudança vira um perigo. Fazer um simples deploy se torna um evento de altíssimo risco. E pior, as equipes começam a tropeçar umas nas outras, todo mundo preso no mesmo código, sem conseguir avançar. Ok, seção 2. A cirurgia. Decompondo o monólito. Uma dissecção anatômica do sistema. Tá, então, como é que a gente resolve isso? A resposta é com cirurgia. Mas calma, a ideia aqui não é sair cortando o sistema de qualquer jeito, como se fosse um bolo. Pelo contrário, é fazer uma dissecção super cuidadosa, se guiando pelas funções que já existem naturalmente dentro dele. E o guia do cirurgião, nesse caso, é um conceito-chave chamado contexto delimitado, ou bounded context. Pensa nisso como se fossem as linhas naturais que separam os órgãos do corpo. Sabe quando uma parte do sistema, tipo faturamento ou estoque, tem suas próprias regras, sua própria linguagem, seu próprio ciclo de vida? Pois é, esse é o sinal claríssimo de que aquela parte está pronta para virar um serviço independente. Mas como fazer essa cirurgia com segurança, né? A gente usa uma técnica com um nome bem curioso, o padrão Figueira Estranguladora. A ideia é genial. Em vez de arrancar o sistema antigo e colocar um novo no lugar, o que seria um trauma enorme, a gente constrói os novos serviços ao redor do monólito. Bem aos pouquinhos, o tráfego começa a ser desviado para esses novos serviços. Com o tempo, eles vão, literalmente, estrangulando e substituindo o sistema antigo até que ele não seja mais necessário. Vamos para a seção 3. A rede de comunicação. Os sistemas nervoso e circulatório. Ok, beleza. A gente separou os órgãos. Mas e agora? Como eles conversam entre si? É aqui que a gente muda o foco para a fisiologia do sistema, ou seja, como a informação flui através da sua própria rede, que é como se fosse um sistema nervoso e circulatório. E essa comparação é fantástica. Olha só, a gente tem as APIs, como REST ou gRPC. Pensa nelas como um diálogo direto, uma ligação telefônica. É rápido, é imediato. O problema? Se um serviço está ocupado ou cai, o outro fica esperando na linha. Depois vem as filas, como o RabbitMQ e Kafka. Essas são o sistema circulatório. Elas entregam mensagens de forma assíncrona, ou seja, um serviço envia e não precisa esperar a resposta. Isso desacopla todo mundo. E por fim, os eventos. Pensa neles como impulsos nervosos, reações super rápidas, em tempo real, que permitem que o sistema responda a algo no exato momento em que acontece. E na hora de escolher um sistema de filas, um message broker, a decisão é super importante. De um lado tem o RabbitMQ. Ele é como um mensageiro interno, um carteiro, super confiável, flexível, ótimo para workflows complexos. Ele entrega a mensagem e pronto, o trabalho dele acabou. A mensagem some. Já o Kafka é diferente. Ele é como um rio com memória. Ele não só entrega, ele registra um fluxo contínuo de eventos. Isso significa que outros serviços podem reler esse rio de informações a qualquer momento, seja agora ou no futuro. Seção 4. Quando se deve operar? Diagnosticando a necessidade de mudança. Ok, tudo isso soa muito poderoso, né? Mas aí fica a pergunta de $1 milhão. Quando é que essa cirurgia toda, que é super complexa, é realmente necessária? Como é que se diagnostica essa necessidade de mudar? Então,
Quando é a hora da cirurgia? Vamos ser bem diretos aqui. Porque migrar para microserviços não é a brincadeira. É uma decisão cara, é uma decisão complexa. Se for feita cedo demais, pode afundar um projeto, mas se esperar demais, pode paralisar tudo. Acertar o momento certo é, talvez, tão importante quanto a execução em si. Mas, felizmente, os gatilhos costumam ser bem claros. O primeiro sinal é quando as equipes, conforme vão crescendo, começam a se atrapalhar. Uma bloqueia a outra no mesmo código, sabe? A velocidade de inovação cai drasticamente. Outro sinal de alerta é quando os ciclos de lançamento ficam lentos e super arriscados. Mudar uma linha de código exige testar o sistema inteiro. É insustentável. Tem também a questão da escala. Uma parte do sistema, tipo notificações, precisa aguentar milhões de requisições, enquanto outra, de relatórios, é usada uma vez por dia. E, por fim, a necessidade de usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Querer usar Python para uma tarefa de IA e Go para um sistema de pagamentos, por exemplo. O monólito dificulta isso. Seção 5. O sistema autônomo, além da anatomia para a neuroplasticidade. E agora a gente vai dar um passo adiante. Vamos olhar para o futuro, porque o objetivo final talvez não seja só ter um sistema que aguenta a pancada, que é resiliente. E se o objetivo for um sistema que se adapta, que é inteligente, pensa na neuroplasticidade do cérebro. Sabe aquela capacidade incrível de se reorganizar e aprender com cada nova experiência? E se um sistema pudesse aprender com as próprias falhas? Essa ideia é muito poderosa e vai muito além da simples resiliência. Pensa bem, em vez de só se recuperar de um problema, e se o sistema pudesse de fato evoluir e ficar mais forte justamente por causa daquele problema? Isso é o que se chama de arquitetura antifrágil. É um sistema que aprende com o caos. E uma técnica incrível para chegar nisso é o tal do Event Sourcing. A lógica é a seguinte: em vez de salvar só o estado final de alguma coisa, a gente salva cada um dos eventos que levaram até aquele estado. É como gravar a história inteira, não só o final do filme. Isso cria uma memória riquíssima, quase um DNA do sistema, que permite não só entender o que aconteceu, mas o porquê de ter acontecido. E se o sistema pudesse se redesenhar sozinho? A evolução não para. Se um sistema já consegue aprender com o passado, o próximo passo lógico é ele poder se otimizar para o futuro, certo? É aí que entra a ideia de meta-arquitetura. O próprio sistema começa a analisar seus padrões de comunicação e pode, por exemplo, sugerir melhorias, sugerir refatorações. O design deixa de ser algo que vem de cima para baixo e passa a emergir, a nascer da própria complexidade do sistema. E nesse novo mundo, o papel de quem arquiteta o software muda completamente. Deixa de ser o papel de um engenheiro civil projetando um prédio de concreto e passa a ser o de um jardineiro que cultiva um ecossistema. O trabalho passa a ser criar as condições certas para que o melhor sistema possível possa crescer e florescer, de forma orgânica. E a frase que resume tudo é esta: a arquitetura é evolução, não revolução. Esse é o ponto crucial. A mudança para microserviços não é para ser uma ruptura, algo drástico e repentino. É um processo gradual, pensado, de gerenciamento da complexidade. É, no fim das contas, uma evolução. Então, para fechar, fica a reflexão. O que está sendo construído? Um prédio de concreto rígido e imutável ou um organismo vivo, capaz de crescer e se adaptar? A resposta para essa pergunta define muito mais do que uma arquitetura. Define toda uma filosofia sobre como construir software para o futuro.